Bom, shalom a todos. Nós estamos hoje reunidos, dando continuidade ao curso que nós já iniciamos, já tem mais de aproximadamente 2 meses já, Baruch Hashem, e estamos seguindo passo a passo, princípio a princípio, os 13 princípios de Rambam, os 13 princípios do judaísmo, redigidos por Rambam. O Rambam, nós sempre relembramos isso, mas ele escreve esses 13 princípios na introdução de um capítulo do Talmud chamado Perek Helek. Perek Helek é o capítulo que trata das porções do mundo vindouro. Quem tem direito ao mundo vindouro, quem vai poder participar do mundo vindouro, o que é isso de mundo vindouro. E o Rambam, ele vem e esclarece nessa introdução, nem sua introdução, ele elabora e agrega os 13 princípios do judaísmo. Os 13 princípios do judaísmo, eles não têm nenhuma lei básica, eles não têm regras, não são princípios práticos, são sim princípios filosóficos, princípios de conceito. E por que o Rambam ele aborda esses princípios de conceito como filosóficos e não práticos? Porque se a base, se as raízes, como nós falamos, Ikarim, Ikar, que é em hebraico princípio, ele também é raiz. Se essas raízes, esses princípios não estão muito bem estabelecidos, todo o restante ele é vão. Todo o restante ele se desaba com muita facilidade. E esse nosso princípio de hoje, o sétimo princípio, não é o 13º, o sétimo princípio, ele é talvez uma das grandes bases para o restante de todos os princípios. Ele não aparece de imediato, ele não aparece no começo, mas ele foi deixado aqui como o sétimo princípio. O sétimo princípio é a profecia de Moshe Rabbeinu. Tudo que nós recebemos hoje como literatura tem origem no Sinai. Tanto a nossa lei escrita quanto a nossa lei oral, elas tiveram origem no Sinai. Quando nós falamos de lei oral, nós não queremos dizer somente no Talmud, que é, de fato, a Mishnah contém a lei oral. Mas todo o restante de literaturas que a Israel tem produzido em Mussar, em Alahá, no decorrer dos milênios que perdura, eles também são conhecidos como tradição, como conteúdo. E todo esse conteúdo, ele se apoia no Ma'amad Har Sinai e na profecia de Moshe Rabbeinu. Semana passada nós estudamos, quem não assistiu é muito bom que assistisse, nós estudamos o princípio da profecia. O que é profecia e o que uma pessoa precisa ter para que receba a profecia. E nós vimos quão difícil é que a pessoa tenha profecia. Nós, por um critério de eliminação, chegamos à conclusão de que hoje praticamente não exista quem esteja apto a receber a profecia. E ainda que existisse, a profecia não está mais perdurando nesse mundo. Ela não mais está presente nesse mundo nosso hoje, atual. Nos princípios de Rambam, nos princípios do judaísmo escritos por Rambam, nós temos 3 categorias que eles se dividem. A primeira categoria ela diz respeito à existência de um Criador. A segunda categoria diz respeito ao contato desse Criador com o ser humano. E uma terceira categoria, ela se dá como recompensa e punição, que seriam as recompensas para as pessoas que sim dão atenção e respeitam esse Criador, respeitam essa revelação, e a punição, que essa é o bônus, e o ônus, o castigo seria para as pessoas que querem seguir uma vida ignorando o seu intelecto, ignorando a existência de um Criador sobre a natureza, sobre a criação, sobre a existência. Então, o princípio inicial, o primeiro capítulo, o primeiro bloco de princípios de Rambam, ele diz respeito ao Criador, que existiu um Criador. E o segundo bloco diz respeito ao contato desse Criador. De onde nós aprendemos isso? Em que passuque da Torá nós aprendemos esses 2 primeiros blocos dos princípios do judaísmo?
Grave, só repita aí para mim, por favor. É o erro da... Tá, ok. Repetir novamente. Nós temos dois grandes blocos de princípios do judaísmo. O primeiro bloco que diz respeito a existir um Criador. E o segundo grande bloco diz respeito a esse Criador se conectar com o ser humano, se manifestar à criação. Bom, nós vemos nos primeiros psukim da Torá, nos dois primeiros psukim, dois primeiros psukim, todos esses princípios do judaísmo. Todos os princípios de Rambam, do primeiro bloco, do segundo bloco, estão expressos nos dois primeiros psukim da Torá. Vamos lá. No princípio, ao criar Hashem os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia escuridão por sobre a face do abismo, e o espírito e o alento criativo do Criador, de Deus, de Hashem, pairava por sobre as faces das águas. Esse é o princípio. Ou seja, a criação não está aí, a criação não está aí esporádico, não aconteceu uma explosão do nada e do nada aconteceu tudo isso que está aqui hoje. Existe um Criador, existe um condutor da criação, um ser de profunda sabedoria que dirige tudo, que criou e que mantém. Então, todos os primeiros princípios do judaísmo. E depois, os princípios de conexão. Olhem só. E disse Deus, haja luz e houve luz. Hashem é um Deus que fala. Hashem, nós vemos, é um Deus vivo. Nós aprendemos por toda a Tanakh que ele é um Deus vivo. Mas mais do que ser vivo e existir, ele se comunica. Por que não diz, e quis Deus que existisse a criação? E a criação existia tudo pronto. Se ele não poderia ter feito isso? Claro que poderia. Então, por que disse, e disse Deus, haja luz, e disse Deus, haja isso, e disse Deus, haja aquilo? Hashem tem uma conexão com essa criação, desde a primeira criação dele, que seja o universo, seja a luz, seja o céu ou seja a terra, ele conectou-se com essa criação. Conectou-se de forma com que ele se importa, com que ele quer se manifestar para essa criação. Essa manifestação, nós entendemos que ela se dá por meio dos profetas, como nós vimos na semana passada. Os profetas, quando eles atingem um nível especial de conduta humana e de intelecto, eles se tornam recipientes aptos para receber a revelação divina. Se tornar um recipiente apto não quer dizer que vai receber. No passado, nós tivemos inúmeros profetas. Mas tivemos Moshe Rabbeinu, que é o sétimo princípio. O sétimo princípio do judaísmo é o seguinte: eu creio com fé completa que a profecia de Moshe Rabbeinu é verdadeira. Ele foi o pai de todos os profetas, antes e depois dele. Moshe Rabbeinu foi o pai de todos os profetas? Evidente que não. Então, o que quer dizer isso? Ele é o mais importante. Ele é o que se destaca, ou ele está sobre todos os profetas. Indiferente de quem seja o profeta. Seja Eliyahu Hanavi, seja Isaías, seja Jeremias, seja Ezequiel, ou até mesmo nos dias de Mashiach, o Melech HaMashiach, todos os profetas, sejam eles quais forem, são inferiores à profecia de Moshe Rabbeinu. Ok? Vamos ver aqui o texto de Rambam comentando o seu próprio princípio. O sétimo princípio se refere à profecia de Moshe. Cremos que ele é o pai de todos os profetas, já que todo profeta que o precedeu ou o sucedeu não alcançou o nível profético com o qual obteve Moshe. Moshe alcançou o nível mais elevado de profecia de toda a humanidade e chegou a um grau de conhecimento de Hashem superior ao alcançado por qualquer outro homem que tenha existido ou que existirá. Sua elevação foi tão grande que chegou até mesmo ao grau dos anjos.
Moshe Rabbeinu, isso é muito importante declarar, explicar um pouco antes da gente prosseguir. Para Rambam, para Moshe Ben Maimon, o Maimônides, ele entende que praticamente tudo é anjo. Na opinião e na visão de Rambam, quando ele comenta no início do seu Sefer, do Sedra Avá, ele fala um pouco sobre o Maaseh Bereshit. Nesse Maaseh Bereshit, ele comentando o Maaseh Bereshit, ele explica que as esferas celestes também são anjos. O que ele quer dizer com isso? Que mesmo os astros, como o Sol, a Lua, os planetas, são anjos. A gravidade é um anjo, a luz é um anjo, o vento é um anjo, a noite é um anjo, o dia é um anjo. Todas as forças do Criador que ele utiliza para se manter para manter a existência das coisas é um anjo. Uma estação é um anjo, o inverno é um anjo, o verão é um anjo, o outono é um anjo. Os nossos sábios, eles comentando essas explicações, eles dizem: aqui na Terra não há uma folha de uma árvore que não cresça sem que haja um anjo que diga para ela: cresça, cresça, cresça. Entendem? Então, na visão de Rambam, quando ele diz a sua elevação foi tão grande que chegou ao grau dos anjos, a gente não tem que entender que ele virou um anjo com asinhas. Não é esse o tipo de anjo que Rambam está comentando, está aludindo. Quando Rambam ele comenta sobre essa sua opinião de anjo, ele também diz que qualquer um desses anjos todos tem um grau de compreensão do Criador mais elevado que o nosso. É difícil entender isso, é difícil receber isso. Porque se a gente imagina, por exemplo, que a noite é um anjo, como diz o Salmo, Laila velaila omer da'at. De uma noite proclama a outra a tua sabedoria, mas uma noite proclama. Então, nessa visão, as noites também são anjos, e elas proclamam a sabedoria do Criador. Então, o conhecimento que esses anjos, mesmo que nós tenhamos contato com eles, ou para nós seja simplesmente uma luz, ou um som, ou uma temperatura, seja o que for, mesmo que para nós não consigamos contemplar essa definição, para Rambam, todos eles entendem mais de Deus do que qualquer um de nós. Ok? Obrigado, Eliardo. Eliardo trouxe aqui o Mecor. Então, vamos continuando aqui com a opinião de Rambam. Não faltou nenhuma barreira para que Moshe Rabbeinu ultrapassasse. Nada físico o detenia. Por que ele fala de nada físico o detenia? Na semana passada, nós comentamos que a maior barreira para o ser humano é o físico. A maior barreira para que o ser humano alcance o nível de profecia é o físico, o corpo. Por isso que todos os profetas, quando recebiam uma profecia, o que acontecia com eles? Ou dormiam, ou desmaiavam, ou perdiam a consciência. Isso era o que acontecia com todos os profetas, sem exceção. Quando um profeta fala, eu vi um anjo, com certeza ele não estava de pé, ele estava desmaiado nesse momento. E ele viu com o seu poder imaginativo, controlado, evidente, pelo Criador. Essa é a definição de que acontecia quando acontecia uma profecia. Então, quando nós falamos que nenhuma barreira física detenia Moshe, quer dizer que a profecia de Moshe ele recebia de pé, comum. Recebia instantaneamente, sem ter um desmaio, sem ter sem dormir, sem cochilar, sem ter um apagão. Moshe recebia a profecia de imediato. Nenhuma deficiência alcançou, nem grande nem pequeno. A sua imaginação e os seus sentidos cessavam de atuar durante suas percepções, de modo que seu espírito consciente ficava completamente puro, desatado de toda
paixão e desejo. É por isso que a Torá diz acerca dele, que falava com Hashem sem necessidade de um anjo como intermediário. Todos os profetas falavam com Hashem por meio de um anjo. Como nós já explicamos agora, se alguém entrou aqui nos últimos 2 minutos, não pegou a explicação falando dos anjos. Quando nós falamos que todos os profetas recebiam essa inspiração divina por meio de anjos, essa inspiração divina por meio de anjos não quer dizer que vinha um ser de luz com 2 asinhas, uma auréola na cabeça e falava, olha, Isaías, pega ali isso e vai para Jerusalém de cavalo. Não era isso. Os anjos que vislumbravam os profetas eram anjos de visões. Então, quando um profeta ele vislumbrava, por exemplo, uma borboleta num sonho dele, aquela borboleta era um anjo que estava entregando para ele uma mensagem. Ele via um cajado, como o profeta Jeremias viu um cajado que floresceu. Poked ficode. Eu me importarei. É outra palavra no português. Eu zelarei. Então, quando um profeta via, por exemplo, um cajado, aquele cajado era um anjo. Ok? Então, as mensagens que os profetas recebiam mentalmente eram por meio de anjos, por meio de figuras em seu intelecto. Moshe Rabbeinu não. Moshe Rabbeinu recebia todas as profecias tal como qual. Então, a Torá, quando nós lemos, não ajudará o teu amigo a descarregar o seu animal. Quando nós vemos isso, nós lemos como uma simples mitzvah, né? Ah, Moshe Rabbeinu escreveu isso. Não, isso é uma profecia. Moshe Rabbeinu recebeu tudo isso como profecia. A Torá, na sua menor mitzvah, ela é uma profecia direta de Hashem para Moshe Rabbeinu. Literal, olhando no olho. Compreende? E esse é o sentido da palavra. Hashem falava com Moshe como um amigo fala para com seu amigo. Primeiro, porque um amigo não tem medo de falar com seu amigo. Segundo, porque nada acontece conversando com seu amigo, no sentido, você vai falar com o presidente, você tem medo de falar com o presidente. Você passa mal por falar com o presidente. Você pode interpretar mal o que eles falam por nervosismo. Moshe Rabbeinu e Hashem não. Moshe Rabbeinu tinha uma relação, uma correlação, em que um falava com o outro 100% sem barreiras. Então Hashem entregava a sua profecia, as coisas para Moshe, nos diz sempre a Torá e disse Hashem para Moshe para que ensine. Vai dar Hashem le Moshe lemor. E disse Hashem para Moshe para que ele ensinasse. Rav, por gentileza, mas ele escutava o quê? Palavras mesmo no ouvido? Ou ele tinha, como o senhor falou, que os outros profetas, ele adormecia e escutava a palavra? Era normalzinho, escutava, como é que era? Tá, ok. Toda a Torá, eu tenho uma pergunta aqui antes. Toda a Torá, cada versículo sim é uma profecia. Toda a Torá é uma profecia para Moshe Rabbeinu. Toda a Torá foi ditada, letra por letra. Então os nossos sábios chegam a explicar como que foi escrita essa Torá. Então os sábios dizem que a Torá foi escrita, Hashem falava para Moshe, escreve B. Ele escreveu B. R, Resh, Shin, Yud, Tav, Bereshit. Moshe Rabbeinu não sabia o que ele estava escrevendo, até ele terminar cada verso. Essa é uma das explicações que nossos sábios dão quando falam como Moshe recebeu a Torá. Outra explicação é Hashem disse tudo para ele, e depois, quando ele ia redigir, Hashem explicava novamente, letra a letra, como ele deveria redigir. Então, cada letra é importante, mesmo em falhas, mesmo em erro. Então, quando aconteceu de Ezra Sofer fixar a forma de escrita da Torá, mesmo os erros de escrita permaneceram erros de escrita. Compreende? Moshe não ouvia com os ouvidos. Foi o Joaquim que perguntou, né, Joaquim? Por que Moshe não ouvia com os ouvidos? Nós estudamos nos primeiros princípios que Hashem ele não é material. Hashem não está em contato com o material. Hashem
maneja o material por suas maneiras. Porém, ele não interfere no material de uma maneira com a qual escutar um som, por exemplo. Ele não emite, porque Hashem não emite som. Quando nós vemos, e falou Hashem para Moshe, Moshe não escutou com esse ouvido. Existem alguns comentaristas que dizem que Moshe escutava de dentro para fora, e não de fora para dentro. Então, a forma com qual ele escutava era interna e não externa. Estava dentro dele. Ok? Então, todo o ouvir, quando nós podemos ouvir a voz de Deus, ouvir tal coisa, não é ouvir de som, como a gente ouve um rádio, por exemplo. Ok? Nós vimos nos primeiros princípios que Hashem não é material. E nada material pode ser comparado a ele. Ok? Quando nós falamos, mas no Har Sinai, será que eles ouviram com esses ouvidos e viram com esses olhos? Porque fala que lá eles viram os trovões. Como ver um trovão? Evidente que eles não estavam percebendo pelo princípio auditivo e visual. Era uma visão captada por outros sentidos. Tanto que os nossos sábios nos dizem que a geração do Sinai, ao receber a Torá, morreu 2 vezes. E para não querer morrer para sempre, porque vai que embora a gente morre e não revive mais, eles pedem para que apenas Moshe recebesse a revelação da Torá. Ok, Joaquim? Então, a profecia de Moshe, ela se distingue das demais profecias de inúmeras maneiras. 4 maneiras principais. A primeira maneira é Hashem, quando falava com os profetas, ele sempre utilizava um intermediário. Porém, com Moshe Rabbeinu, como diz em Bamidbar, Números 12:8, boca a boca falo com ele. Isso quer dizer, por que teve uma confusão em Bamidbar 12, quando Hashem, vou explicar um pouquinho do background da história, do início da história. Moshe Rabbeinu estava muito pressionado e ele precisaria dividir um pouco essa pressão que estava sobre ele, julgando todo o povo e etc. Hashem vem e fala, vou dividir do espírito que está em você. Ele vai e distribui a profecia entre 70 pessoas dentro do povo de Israel. Haviam 2 pessoas que não estavam entre o povo de Israel, entre os convocados por Moshe, mas eles eram os determinados para receber aí essa profecia. Eles receberam essa profecia no meio do acampamento. Josué vai e fala para Moshe Rabbeinu, estão profetizando no meio do acampamento, falando que eu vou te suceder. Nisso que se ouvem falar que as pessoas estão profetizando, a esposa de Moshe Rabbeinu, Zipporá, ela vem e diz, ai de suas mulheres. Como Miriam estava próxima, Miriam quer entender por que você disse ai de suas mulheres. E aí entende-se que Yochebed reclama, Zipporá, Yochebed é a mãe de Moshe, Zipporá reclama para Miriam que Moshe Rabbeinu não tinha mais relações maritais com ela depois que começou a ter o contato com a Kadosh Baruch Hu. Então Miriam e Aaron meio que se revoltam com isso, porque eles achavam que a profecia deles era como a de Moshe Rabbeinu. Então eles falam assim, mas a gente não deixou de ter contato, nem eu com meu esposo, nem você com sua esposa, o Moshe Rabbeinu tem. E aí vem uma profecia com o qual Miriam e Aaron escutam diante dentro do Mishkan, que aí Hashem fala e explica que, olha, vocês, eu falo por visões e sonhos, mas Moshe Rabbeinu eu falo boca a boca. Então a minha profecia com Moshe Rabbeinu é diferente da de todos vocês e de todos os profetas. E o próprio Torá estabelece que não haveria nenhum outro profeta como Moshe, nem antes dele, nem depois dele. A segunda diferença entre Moshe Rabbeinu e os demais profetas todos os profetas receberam suas profecias em estágio de êxtase, ou a gente fala êxtase
por conta da questão de ou dormindo em um êxtase religioso, ou dormindo, ou desmaiado, ou ele vinha por desmaiar, ou ele era atingido por um terrível pavor ao ponto que desmaiasse, e aí ele recebia profecias. Com Daniel, por exemplo, foi assim, era assim, ele recebia as revelações que ele tinha por meio de um pavor imenso e depois ele desmaiava de tal pavor. Que pavor era esse? Fala assim, será que quando a gente vai conversar com Hashem, um profeta conversava com Hashem, na verdade, ele recebia pavor? De onde vem esse pavor? Esse pavor vem um pavor de morte. A alma tem uma conexão tão grande com a Kedushá, do Criador, que ela chega ao ponto de semi-morte, quase morte. E esse era o pavor que os profetas sentiam quando eram acometidos de uma visão durante o dia, fora do estágio de Nirdamá, de sono, de dormência. Então, assim está escrito na Torá, em um sonho noturno ou em uma visão noturna. Todas essas profecias que os profetas receberam, então, quando nós vemos, e disse Hashem isso, e disse Hashem aquilo, eles não escutaram Hashem falando. Eles tiveram uma visão durante um sonho e aí escreveram. Por exemplo, Shmuel. Quando Shmuel era criança, era jovem, ele começa a escutar a Hashem falando, como ele escuta, no meio de um sono. Está lá dormindo, cochilando, e ele escuta. Ele acha que era o Eli. E quando ele desperta, se despertar cortava a conexão. Então, por isso que ele diz, quando você escutar isso no teu sonho, você responde isso também no teu sonho. E aí é quando ele começa a entender como funcionava a profecia e tem sua primeira revelação, sua primeira profecia. A terceira diferença entre a profecia de Moshe Rabbeinu e as demais profecias. Quando um profeta recebe uma profecia, ainda que em forma de visão ou por meio de um anjo, suas forças se esvaíam, sua estrutura ficava desconcertada e um temor enorme se apoderava dele, até ao ponto de praticamente todo o sopro de vida, como Daniel explica. Daniel, depois de ter falado com o anjo Gabriel, e não ficou em mim força. Minha graça se tornou em dano e não tive forças. E fiquei adormecido sobre o meu rosto, com o meu rosto em terra. Daniel 10, 8 e 9. Então isso demonstra que mesmo quando apareceu um anjo, eles eram em formato de visão. Não é que Daniel estava aqui sentado e de repente ele via a luz entrando da janela e um anjo entrou na janela aqui, o que eu vou fazer agora? Não era assim. Ele realmente estava lá fazendo seu tefilá, como ele tinha o costume de fazer, cochilava, e aí ele tinha revelação dos seus anjos. Então, todos os profetas perdiam também suas forças, ou eram apoderados de um profundo temor. E a quarta diferença entre todos os profetas e Moshe os profetas não recebiam suas profecias a todo momento que queriam. Os profetas, quando eles iam, que teriam sua revelação, era apenas no momento em que Hashem determinava que aquela profecia deveria ser sido dada, ou que determinava que aquela profecia deveria ser promulgada. Haviam profetas que receberam uma profecia e nunca mais. Ou uma vez aqui, outra daqui 30 dias, ou nunca. Pessoas que se preparavam durante uma vida inteira, como nós vemos na Tanakh, haviam escolas de profetas. Pessoas que durante toda uma vida se preparavam para receber a profecia e nunca receberam. Nunca recebiam profecia. Porém, com Moshe Rabbeinu, não. Moshe Rabbeinu, ele tinha uma entrada liberada dentro do Mishkan. Qualquer momento que ele precisasse de uma profecia, ele recebia. Então, quando a gente vê isso? Por exemplo, teve um caso
um senhor chamado Tzilofhad, ele saiu para recolher lenha no Shabat. E quando ele sai para recolher essa lenha no Shabat, fica uma dúvida, porque o que vai acontecer com ele agora? Será que é para matar ele mesmo? Será que o que a gente vai fazer com esse cara que está recolhendo lenha no Shabat? E aí Moshe Rabbeinu fala, peraí, eu vou perguntar para Hashem e aí eu resolvo isso. Mesmo caso, mesma coisa depois que suas filhas vêm pedir terra. Ele fala, eu vou falar com Hashem, depois eu dou a resposta. Então, sempre que ele precisava de uma resposta imediata, ele perguntava para Hashem e Hashem respondia para ele. Porque ele estava em um nível de total pureza o tempo todo. E como nós vimos aqui agora nos primeiros pontos, Moshe Rabbeinu, ele não era limitado pelo seu corpo. Ele não tinha limitações corpóreas para que ele pudesse atingir o nível necessário de abstração mental para que ele pudesse contemplar a profecia. Quando nós vemos isso muito claramente diante de todo Israel, quando ele desce do monte e o seu rosto está brilhando, seu corpo não podia suportar essa evasão de sua Kedushá, essa evasão de sua Neshama. O seu corpo já não conseguia mais suportar. Por isso que está redigido que as pessoas não conseguiam nem mesmo olhar para Moshe Rabbeinu, tinha que tampar seu rosto, porque emanava de si a sua Neshama, a sua Kedushá. Então essa é a grande questão, a grande diferença de Moshe Rabbeinu para os demais profetas, as 4 principais. Alguém quer fazer alguma pergunta por enquanto? Davi, com relação a... Peraí. Muita gente. Renan, pergunta você. Libera o Renan, depois é o Eliar, depois outro. Erguendo a mãozinha. Quem vai lá? Deixa eu liberar aqui um. Espera aí. Pode perguntar, Renan. Quantas vezes Moshe brilhou o rosto? Quantas vezes isso ocorreu? Aparentemente, eu não tenho isso aqui de cabeça, eu não sei de cabeça, mas pelo que eu entendi, o que eu tenho aqui de memória, o que me aparenta ser depois que ele desce desse momento por muito tempo. Um momento por muito tempo. Eu não sei se chegou até o fim da sua vida, mas foi um momento longo que aconteceu isso. Eu vou pesquisar e depois eu te passo, tá bom? Ok, obrigado. Pode perguntar, Eliar. Sobre o brilho no rosto de Moshe Rabbeinu. Esse brilho, ele refletia o nome inefável do Criador? E procede ou seria um Midrash? Esse brilho brilha, é um brilho. Quando a gente fala quando os Midrashim contra um Midrash, como eu vou responder aqui mais um, o Midrash contra uma história, ele não quer contar literalmente essa história. Quando o Midrash conta uma história, ele quer dizer o que tem por trás dessa história. Então, quando você lê, por exemplo, o Midrash que fala que refletiu o nome de Hashem, como é que refletiu o nome de Hashem? É que por meio do nome de Hashem, por meio da Kedushá que Moshe Rabbeinu se dedicou a Hashem, ele alcançou esse brilho. Não é que o brilho brilhava. O Moshe alcançou se dedicando ao nome. E aí ele fala o brilho de Hashem brilhava. Mesma coisa quando as pessoas falam que Moshe tinha 30 metros de altura, 15 metros de altura. Isso é um Midrash. O Midrash que mostra o destaque que Moshe tinha entre as outras pessoas. O destaque espiritual, a altura espiritual, e nem sempre a altura física é o demonstrado. A gente ler esses textos como literais, eles não trazem nenhuma informação importante. O que me importa saber se Moshe Rabbeinu tinha 30 metros de altura, ou 5, ou 2, ou 1? Nada. Entende? Então, por exemplo, a altura ela também diz respeito a Nebuchadnezzar. Os sábios, quando falam sobre o Midrash, dizem que Nebuchadnezzar tinha a altura de um punho. Ele era do tamanho de 8 centímetros.
Existe lógica em falar que uma pessoa tem 8 centímetros de altura? Nenhuma lógica. É mais um grande general como Nabucodonosor. O que isso quer nos trazer? Da mesma forma como quer trazer aqui esse Midrash, que fala sobre a estatura de Moshe. Por um lado, uma pessoa tinha uma estatura espiritual muito elevada, e por outro lado, a outra pessoa tinha uma estatura espiritual muito baixa. Então, não quero, de fato, de forma alguma, não interpretem Midrash literalmente. Midrash é Midrash. Midrash não é literal. Ok? Mais outra pergunta? Ok, Rav, obrigado aí. Ok. Rav, o senhor falou que geralmente os profetas eles viam os anjos através de visões, não era um anjo como a pessoa imagina que seja, né? Sim. Aí eu pergunto ao senhor, com relação a Avraham Avinu, quando ele viu aqueles 3 anjos, foi também assim como se fosse numa visão assim, adormecido, assim? 100%. Que ele preparou aquela comida, aquelas coisas, tudo? 100%. Ah, ok, obrigado, Todá. 100%. Eu não estou aqui com o texto aqui, deixa eu pegar aqui rapidinho. A gente já... Eu perdi o que eu ia ler agora. Vamos lá, pera aí, já que a gente já está pegando, está em... Que eu já vou achar aqui rapidinho. Então, vamos lá. Irav, tem uma aula sua que o senhor disse que até aquela discussão que ele teve com Hashem sobre Sodoma e Gomorra foi só no subconsciente, foi só na mente dele. Sim. É isso? Vamos lá aqui, olha só. Moshe Rabbeinu tinha seus... Moshe Rabbeinu, não, desculpa. Avraham Avinu estou aqui lendo Gênesis 18. Para esclarecer isso, para que a gente possa partir para as próximas explanações. É um texto que dá muito problema nessa questão de é profecia, não é profecia, é sonho, é visão, não é visão. Eu gosto muito dele porque ele deixa muito claro o que aconteceu. Então vamos lá. Moshe Avraham tinha 99 anos e havia acabado de se circuncidar no meio do deserto, aqui pertinho de mim, perto de Beersheba. É quente. É quente. Imagina vocês, uma pessoa de 99 anos, se circuncidando e ficando parado na porta da tenda no calor do dia. O que acontece com uma pessoa dessa? Torra. Uma sonolência tremenda. O que acontece é desmaiar. O mínimo que acontece com uma pessoa dessa é desmaiar. Ele teve ali, perdeu sangue, dor, 99 anos, parado na porta da tenda, no calor do dia. E aí, ele vem, alçou os seus olhos e olhou, e eis que 3 homens estavam perto dele. Como assim? Perto dele. Não viu chegando? E ao vê-los, correu e encontrou desde a porta da sua tenda, e aí começa a contar toda a questão dos anjos. Aí depois falam os anjos, os anjos falam aqui como que é a discussão. Esconderei de Abraão o que farei, pois Abraão virá a ser uma grande e poderosa nação, e serão benditas por meio dele todas as nações da terra. Então vejam, Hashem está aqui agora colocando... Tem muitos princípios colocados aqui nesses textos, tá bom? Mas é um método de julgamento de Hashem, onde que Hashem ele joga ideias na nossa cabeça e nos julga por meio da nossa própria resposta em cima de nossa própria pensamento. Então, às vezes, você vê, por exemplo, uma pessoa derrubando uma carteira na tua frente. Você não precisa roubar essa carteira. Mas se você pensou em roubar, foi um julgamento que a Hashem acabou de fazer na tua cabeça de imediato. Então, isso que aconteceu aqui. Abraham estava sendo julgado, não estava sendo... Não foi só um conto para Abraão. A Hashem estava julgando como era a conduta de Abraão. E aí Abraão se mostra, mas você vai punir a cidade? E se tiver justos lá dentro? Se tiver 50, porque eram 5 cidades, 10 justos em cada cidade. E se for 40, ou seja, se for 45, ou seja, se faltar um justo em cada cidade, você ainda vai punir a cidade. Ele vai baixando esses números. Se for 40, quer dizer, se tiver 4 cidades com 10 justos e uma 100, você vai destruir toda. Então Abraão vem diminuindo, até que chegam em 10 justos. E ele fala, se tiver 10, eu não destruo. E esse foi o método de julgamento. Mais para frente,
Quando nós vemos aqui, deixa eu achar aqui. No 19:27. E aí o que acontece com Abraão depois de toda essa visão de que ele viu Ló, viu os anjos salvando Ló e viu tudo isso? Olha só o que acontece. E Abraão madrugou pela manhã e foi ao lugar que esteve diante de Hashem. O que é estar diante de Hashem? Ter uma profecia? Ele teve uma profecia. Ele acordou outro dia. Ele falou, eu tive uma visão. Será que isso que eu vi é verdade? E ele vai lá onde ele esteve diante de Hashem, onde ele teve a profecia. E o que ele faz? E olhou sobre a face de Sodoma e Amorá, e sobre toda a terra e da planície, e viu. E eis que subiu uma fumaça da terra como uma fumaça de fornalha. E aí ele viu que a profecia que ele havia tido em sonhos era verdadeira. Simples assim. Então a pessoa tem que ler todo o texto, observar cada minúcia do texto, para que possa compreender o texto de verdade. Ok? Sim? Luiz. Pode Então, perguntar. eu posso entender, agora sim, só 2 pessoas falaram com Hashem. A terceira será o Mashiach? Quem são as 2 pessoas, então? O primordial, Moshe e o Messias? Adam Rishon. Sim. Até mesmo Adam Rishon não falou com Hashem como nós entendemos falar. Todos os profetas, mesmo Adam Rishon, via Hashem por sonhos e visões. Apenas Moshe Rabbeinu falou face a face. Apenas. Antes e depois dele. Antes e depois dele só foram sonhos e visões. Viu anjo, é um sonho e uma visão. Viu, Entendi. falou com Hashem, sonho e visão. Sempre. É regra geral. E essa é uma regra geral que o próprio Deus fala. O próprio Akadosh Baruch Hu vem e fala, essa é a regra. Eu só falei com face a face com Moshe. Fora dele, todo mundo. Abraão, Daniel, Elial, Hanavi, Isaías, Jeremias, todos. Pode escolher, eu falo assim, escolhe quem você quer. Todos eles eu falei só em visão. Só Moshe eu falo. Sim? Então, com Adão também foi em visão? Todos. Hashem só falou face a face com Moshe Rabbeinu. Adam Rishon, segundo muitos sábios, segundo parte dos sábios, ele é uma parábola. O texto da criação é uma parábola. Ela não quer relatar de fato o que acontece, mas ela quer relatar alusivamente como é a criação do ser humano. O que é um ser humano. Então, quando nós vemos, por exemplo, Bereshit, no princípio criou Hashem os céus e a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Hashem parava por sobre as águas e ele disse, haja luz. Tá bom, mas e se ele diz só haja luz, por que já tinha céu e terra e abismo e caos? Quando ele criou o céu? Quando ele criou a terra? Quando ele criou o mar? Quando ele criou tudo isso? Que agora ele só vem falar haja luz. E o resto? Se não narra desde o princípio todo o que ele criou, e por que quando ele fala aí, quando ele criou a escuridão, ele só cria a luz? A escuridão então precede a criação? A escuridão é maior do que a Hashem, porque ela existe antes de Hashem criar alguma coisa? O céu e a terra precedem a Hashem? Longe disso. Lógico que não. Então, o Bereshit todo é uma narração alusiva ao que criou, a forma de Hashem criar as coisas. Não foi literal. Ravi, e o Mashiach, como será? Ele vai ouvir, vai falar? Sonhos e visões. Tá. Sonhos e visões. Mashiach, sim, pode perguntar? Eu fiz uma pergunta ao judeu assim, como é que o Mashiach vai saber lá o que acontece com os governantes aqui no Brasil? Se ele está enganando, se ele está sendo correto? Ele vai julgar desde Jerusalém. Fala que as nações vão buscar o conselho dele. Ele não tem que ver nada. Ele não vai ver nada. As nações vão buscar o seu conselho. Não ele vir aqui e falar assim, olha o cara lá, ele não é um mágico. Na concepção judaica, as coisas são sempre naturais. Então, quando a gente vem... Então, quando nós vemos aqui todas essas coisas acontecendo, elas são naturais. Então, Mashiach é natural, todas essas questões são naturais.
Esse meio, cola o texto, por favor. Entende? Então, o Mashiach, ele vai trazer, vai receber as profecias, as instruções, de acordo com o que for necessário. Não é necessário ser um profeta. O Mashiach não tem que ser profeta. A função dele é são outras coisas, não ser profeta. Ainda que ele receba, porque essa geração vai ser uma geração onde fala, e os jovens terão sonhos, os vossos velhos terão visões, como diz o profeta. Sonhos e visões, são profecias. Isso quer dizer que a profecia vai retornar ao mundo, e ela vai ser aberta. Como nós já falamos quando estamos de Tanar, quantos profetas tiveram em Israel? Muitos e muitos e muitos. Muitos. Tiflai Miatsumi Mitzray. O dobro das pessoas que saíram de Mitzray. Então, se saíram 2 milhões, tivemos no mínimo 4 milhões de profetas. No mínimo. A grande questão é qual profecia foi escrita e qual profecia não foi escrita. Vamos voltar a Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, então, é um cara que chegou lá nos seus 79 anos, estava apacentando umas ovelhinhas, e de repente ele fala, olha, rapaz, tem em cima de um monte uma árvore pegando fogo, vou ali ver qual é que é a dela. E sobe na montanha, e de repente ele vê uma árvore pegando fogo que conversa com ele. E essa árvore fala, Moshe, vai tirar meu povo do Egito. O Moshe fala a primeira pergunta, a primeira coisa que qualquer pessoa nos seus 79 anos pensa. De jeito nenhum. Eu estou aqui, tenho minhas ovelhinhas, tenho minha esposa, meus filhos, o que eu quero voltar lá no Egito? E aí, enfim, vai a discussão. O nosso sábio diz que essa discussão de como Moshe Rabbeinu demorou, foi muito longa. Nós temos aí um pequeno resumo, essa discussão foi longuíssima, em que Hashem convence Moshe Rabbeinu a ir a buscar Israel no Egito. Bom, então aos 79 anos ele descobre que ele não é só Moshe. Moshe agora também é Moshe Rabbeinu. Então vamos ver aqui algumas coisas interessantes. E Moshe estava apacentando o rebanho de Itró, seu sogro, chefe de Midian, e conduziu o rebanho por trás do deserto e veio ao monte de Hashem, a Horeb. E um anjo de Hashem apareceu-lhe numa chama de fogo, no meio da sarça, e Moshe olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. E Moshe disse, aproximar-me-ei para ver essa grande visão, porque essa sarça não queima. Alguém sobe uma montanha para ver uma árvore pegando fogo? Ninguém em sã consciência, né? O que acontece, o que a Torá está nos mostrando aqui, é quanto tempo não demorou para que Hashem pudesse se aproximar de Moshe Rabbeinu, para que Hashem pudesse se demonstrar a Moshe Rabbeinu. Estou aqui apacentando minha ovelha e vejo uma árvore pegando fogo em cima de um monte. Olha, essa árvore está pegando fogo. Venho aqui outro dia. Olha, essa árvore ainda está pegando fogo. Terceiro dia. Falo, mas que árvore que não para de pegar fogo? Quarto dia. Ah, é árvore para pegar fogo, hein? Quanto tempo vocês acham que Moshe Rabbeinu demorou para falar, vou lá ver o que tem nessa árvore que não para de pegar fogo? Muito tempo. Então, aqui em 2 versos, nós já temos uma larga escala de tempo. Quando Moshe se chega para falar com Hashem, olhem a aproximação. Shemot 3:6. Êxodo 3:6. E disse, eu sou o Deus de teu pai. Quem que era o pai de Moshe? Amram. Amram, muito bom. Amram era o pai de Moshe. Qual era o mais próximo, ou o único contato com que Moshe teve um dia sabendo sobre o que era Hashem? Com a família hebreia. Evidente que Hashem não estava falando do faraó aqui. Evidente que não. Sou o Deus do teu pai. Sabe aquele Deus que você ouviu falar em alguns momentos? Bom, sou eu. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E aí ele faz uma conexão com a história da religião.
Depois que Moshe compreendeu do que se tratava isso, de qual é a problemática, olha, eu sou Deus do teu pai, tudo bom, muito prazer, eu vou descer ali para pegar as ovelhas. Não, eu sou Deus de Abraão. E eu que levei teu povo lá para o Egito, eu prometi para Abraão que eu ia tirar eles de lá. E aí ele descobre aos 79 anos que ele não é Moshe o pastor, ele é Moshe Rabbeinu. Na sequência, olhem só. E Moshe disse a Hashem, mas quem sou eu para ir ao faraó tirar os filhos de Israel do Egito? E Hashem disse, porque eu estarei contigo. Isso será para ti sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado ao povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Tem lógica isso? E foi esse o sinal que ele deu para Moshe levar? Esse, vou falar o negócio seguinte, olha, eu vou te botar numa enrascada, mas eu vou te dar um sinal que vai te acompanhar. Vai, tira eles, porque se você der conta lá, quando você voltar aqui, aí eu vou estar com você. Esse é o sinal de Moshe. E sem nada na mão, e se der tudo certo, na melhor das hipóteses, vocês podem vir me servir aqui? De forma alguma. Hashem mandou, sim, suas provas com Moshe Rabbeinu, mandou lá o cajado que viraria uma serpente, mandou a mão que viraria, que ficaria branca. Mas nem com isso, nem o faraó acreditou. Vocês acham que o Israel ia acreditar? De jeito nenhum. De jeito nenhum o Israel acreditou nisso. Quando estamos próximos ali ao Yam Hamelach, ao Yam Suf, quando atravessamos o Yam Suf, nós temos uma frase antes do cântico do mar, que é Vayaminu B'Hashem uveMoshe avdo. E aí, quando atravessaram o mar, acreditaram em Moshe, em Hashem e em Moshe, seu servo. Somente e apenas depois de atravessar o mar. Não vou ler aqui os versículos seguintes, porque eu quero deixar isso para o final. Hoje, quantas pessoas não dizem, vem aqui, Deus falou comigo, e eu tenho uma coisa para falar para você. Se a gente entrar em qualquer manicômio do mundo, pelo menos 50% deles tem uma revelação de Deus para você. Pelo menos. Fora os manicômios, se você entrar em qualquer templo religioso do mundo, todos eles vão falar, Deus falou comigo, tem uma mensagem para você. Todos. Só que nenhum deles concordam com o outro. Porque, na opinião deles, Deus, a divindade existente, na ideia deles, fala só com eles e somente eles têm a escolha do Criador. O que algumas religiões usam ou tentam usar é milagres. Então, a maioria dessas religiões, elas tentam utilizar milagres como prova de detentores da verdade divina. Então, nós podemos ver religiões que fazem uma cura, ou religiões que expulsam um demônio, ou religiões que não sentem dor por pisar no fogo, ou religiões que, não sei, que alcançam um karma espiritual elevado. São milagres que eles falam, olha, tá vendo o que acontece aqui? Viu o que aconteceu? Eu tenho um milagre. Eu tenho Deus ao meu favor. Sim? Existe alguma religião, algum movimento dentro do judaísmo que tem alguma coisa parecida com isso? Que exista milagres? Sim, que fale... Hã? Que tem milagre? Sim, que faça isso, que diz que falou que ouviu Deus, que faça milagre. Tipo... Profecia não existe mais. Uma coisa é profecia, outra coisa é milagre. O milagre acontece, porque a palavra milagre não se encaixa no judaísmo muito bem. Porque para nós é natural, é diferente a concepção. Então, para a gente, um milagre ele acontece no instante todo. Se eu acordar de manhã, é um milagre. Se eu conseguir chegar no trabalho e voltar em paz, é um milagre. Se eu pisquei o olho, é um milagre. Se eu fiz isso, é um milagre. Para a gente, isso é um milagre. Não é essa pergunta que eu quero fazer. Se existe algum movimento dentro do judaísmo
que faça esse tipo de milagre, que receba alguém, que reze por alguém, que faça algum tipo de tipo assim, os crentes, tipo os evangélicos. Se Tipo existe algum... universal, Ravi. Ele quer Não, saber se tem algum movimento aí, tipo não, universal no meio judaico. não. Existem rabinos que têm uma ligação mais forte com o mundo espiritual e podem perceber melhor os caminhos espirituais e podem, com essa percepção, ajudar com que as pessoas encontrem uma cura ou ajudem a resolver problemas espirituais ou problemas naturais. Pinei Barak. Entende? Existe. Pinei Barak com a Moitz Hack. Não é como a Moitz Hack, é um deles. Não é uma questão como o Baba Sali, esse da foto aqui. Entende? São rabinos que causaram e fizeram muitos milagres. Muitos milagres. Porém... Eu falo isso, Ravi, eu falo isso porque um amigo meu foi a Israel, ele disse que lá no Kotel havia algumas pessoas, ele citou rabinos, que chamava as pessoas e colocava a mão sobre a cabeça Não, e isso aí é falava para ganhar dinheiro. Isso aí é ganhar dinheiro. Isso é business. Isso é pra ganhar dinheiro, entendeu? Ele vai pegar você lá e vai falar assim, o que você precisa? Eu preciso de ter um filho. Então me faz o seguinte, vou te ajudar a ter um filho. Me dá 400 shekel aqui na minha mão, que eu vou fazer uma tefilá muito forte para você. E aí você vai conseguir o teu filho. E faz uma pressão igual o universal do reino de Deus. Existe isso. Pronto, mas isso aí são pessoas, indivíduos, não é um grupo. São descarados. Isso não, a gente não pode pegar isso como regra geral. Não, tudo bem, eu estou perguntando para isso. Existem. Hoje o que tem de cabalista mentiroso para arrancar dinheiro das pessoas descaradamente é demais. Até bom que esclareça isso, né, Ravi? Uma vez, por exemplo, eu participei de uma palestra, não queria fugir muito disso, mas a gente já que entrou nisso, eu não vou falar. Participei uma vez de uma palestra, tem um rabino cabalista e tal, e eu falei, cara, vamos ver qual é que é desse cara. E eu, que sou... Bom, todo mundo me conhece, sabe como que eu sou muito racional, como eu falo, não, essa coisa tem que ser assim, tem que ser assado. E eu lá, todo bonito, assistindo a palestra dele, não, eu sempre fui muito assim contra a Kabbalah e contra as pessoas que proliferam a Kabbalah, e fui assistir a palestra desse rabino na casa de um amigo meu, aqui perto até. Ele trouxe rabino de Jerusalém, famoso, tem uma yeshiva lá, de cabalista e tal. 1 hora de palestra desse rabino lá, ele fala, então, olha, vocês precisam, qual que é o teu nome? Qual que é o nome da tua filha? E o que você precisa? O que aconteceu com ela? E ele começa a falar, olha, teu nome com isso, com essa letra tal, com essa letra tal. No fim, ele fala, passa teu cartão de crédito que a gente vai anotar aqui, ó, você pode levar esse quadro para sua casa, e vamos 18 não sei o que lá, 18 parcelas de 70 cheques para aqui, tá benção. Eu dei o cartão pro cara. Vocês estão entendendo? Como, Ravi? Como que isso falava depois? Gente, eu dei o cartão pro cara. Tu deu? Eu dei. O número, né? Não deu o cartão. Ele pegou lá o cartão, preencheu e tal, e tal. Débito automático. Isso aqui é moderno. Os judeus são mais especializados do que vocês imaginam. Débito automático de oferta mensal. Entende? Olha isso só. Então, sim, existem pessoas que utilizam da fé em qualquer religião. A gente não pode se basear nesse tipo de pessoa. Não pode se basear nessas pessoas. Não pode. Então, vamos lá. Peraí, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Sobre... depois eu te contar. Alan, eu vou dar um áudio aqui, Alan, uma coisa engraçada. Peraí. Alan, me faz essa pergunta no final, tá bom? Eu responder ela no final. Quero voltar aqui. Então, vamos lá. Muitas pessoas, então, hoje, em qualquer religião, dizem que são detentores da verdade, que são receptores da mensagem divina. E são causadores de milagres, e são invocadores de demônios, e expulsa eles depois, que é uma pergunta que o Alan fez. Existem pessoas, e não vai longe, religiões foram formadas em cima disso. O cristianismo tem toda a sua base formulada em cima de uma pessoa que, entre aspas, fazia milagres por aí. Os seus discípulos dizem que iam fazer milagres iguais ou maiores. Maomé voou em cima de uma mula, e ele é um milagre.
o Buda alcançou um karma espiritual e todo mundo que se aproxima dele tem uma paz. A Índia, você pode ter os lugares que você imaginar lá na Índia. E assim segue. Todas as religiões, elas tentam provar a sua verdade com base em milagres. E nós, Am Israel, acreditamos em Moshe Rabbeinu por causa dos milagres? Nós acreditamos em Moshe Rabbeinu por causa de que ele levou 10 pragas no Egito? Não. Nós acreditamos em Moshe Rabbeinu porque ele fez um pau virar cobra, ou porque ele fez, sei lá, a mão dele ficar branca, porque ele abriu o mar. E se o mar abriu por uma causa natural da natureza? O faraó pensou isso. O faraó não acreditou. Se nem o faraó acreditou em Hashem, vivendo aquilo, você acha que você tem que acreditar naquilo? Você acha que a gente acredita em Moshe porque ele fez aquilo? Se nem o faraó acreditou que quem abriu o mar foi Moshe, porque se ele tivesse acreditado mesmo, depois de 10 pragas, depois de ter morrido o filho dele, você acha que ele ia se meter a besta e entrar lá dentro? Claro que não. Então, se nem Moshe acreditou em tudo isso, e o próprio povo de Israel começa a acreditar em Moshe só depois de que ele matou o faraó no mar, e fala, e aí, depois que acabou o mar, que atravessaram o mar, falou, opa, uou, vamos acreditar no Moshe aí, porque depois dessa, não dá para se livrar de outra igual essa, não. E foi aí que começa o Moshe. Oi? Na verdade, acho que acreditar mesmo só mesmo no Sinai, né? Sim. E aí vem, então vamos lá, Sinai. Chegamos todo mundo no Sinai. Moshe levou depois dessa fina que o faraó passou por Moshe, todo mundo chegou lá depois de alguns dias no Har Sinai. E aí vem o ápice da religião judaica. Em qualquer religião, como nós falamos, todo mundo diz, Deus falou comigo, acredita em mim. E ele só vai falar comigo, você só tem que me acreditar. Só tem que acreditar em mim. Mas ele fala só comigo. Mas eu vou fazer uns milagres para provar isso para você. Então ele vem, eu vou e ando em cima da água. Eu vou e atravesso um mar sem respirar. Eu vou e saio voando por aí. Aí eu faço a seguinte pergunta para qualquer pessoa que pensa um pouco. Não, eu não preciso que você faça tudo isso. Vem em Deus e fala para mim que você é o servo dele. Para que você precisa andar em cima de uma água para eu acreditar em você? Não é muito mais fácil. Se Deus tem poder para fazer um cara, não sei. Vamos, sei lá, eu falo para vocês, olhem, vou transformar o Rio Amazonas em champanhe, domingo às 9 horas da manhã. E aí o Rio Amazonas às 9 horas da manhã no domingo vira tudo champanhe. Eu falo, agora vocês acreditam em mim porque Deus está comigo. Poxa vida, não era mais fácil todo mundo do sábado para o domingo sonhar com Deus falando, olha, acredita no Jacó. Não é muito mais fácil? Na lógica, muito mais fácil. Então, depois de tudo isso que Hashem fez, que Hashem causou, usando a lógica, qualquer um poderia duvidar de Moshe Rabbeinu. Pode ser o mar, ou se o faraó duvidou. Será que não é o cajado de Moshe que está fazendo essas mágicas aí, não? Será que não foi por acaso? Será que isso não foi uma coisa natural? Não sei não. Será que Moshe está tão certo assim? E aí Hashem fala o seguinte. Êxodo 19, 9. E Hashem disse para Moshe, eis que eu venho a ti na espessura da nuvem, para que o povo ouça enquanto eu falo contigo, e também em ti crerão para sempre. E Moshe anunciou essas palavras. Olha aqui. Do povo à espera. Aí nós vemos a diferença. A revelação de Moshe não foi tão de Moshe assim. Quando Hashem falou com Moshe, estava liberado, foi open bar. Todo mundo pôde subir lá, subir não, mas todo mundo pôde estar lá e escutar. Foi live, foi ao vivo, transmissão ao vivo. Moshe falando com Hashem e todo mundo ali escutando. E aí Hashem disse, e por causa disso acreditaram em você para sempre. Não foi por causa de milagres. Grave. Sim.
Quem acreditou em Moisés para sempre? As gerações posteriores ou aquela geração do deserto? Para sempre. Todas as gerações. Deolam é para toda a eternidade. Ama Israel. Aquela geração do deserto acreditou em Moisés mesmo? Nesse ponto, nesse momento. Tá. A partir daqui, acreditou. Não existiu ninguém que falou: Hashem não fala com você. Não existiu ninguém. Ninguém nunca na história judaica falou: Deus não falou com Moshe. Podem ter havido pessoas falando: Deus falou com Moshe e comigo. Por que com Moshe e comigo? Porque não dava para duvidar de Moshe. Porque a de Moshe é indubitável. Então, o que as pessoas faziam? Se agregavam. Foi o que aconteceu com Cora, foi o que aconteceu com Miriam, foi o que aconteceu em todas as gerações futuras. Hashem fala com você e comigo, com Moshe e comigo. Então, ninguém nega a profecia de Moshe. É inegável a revelação do Sinai. Por causa dos milagres? Não. Porque todo mundo escutou junto. E aí que está a grandiosidade da revelação do Sinai, revelação do Torá. E por isso nós acreditamos em Moshe. Por que não fala que Moshe escutou a Torá sozinho? Porque não fala que Moshe falou com Deus sozinho. Fala que todo mundo escutou. E aí depois, em alguns suquim adiante, fala agora só você com Moshe, já teve a prova aqui, estamos tranquilos. A Torá não é fácil. A Torá, a grande verdade é que ela é muito difícil. Ninguém do nada, tem o Rav Keleman, tem um vídeo que eu sempre passo o link, é muito bom. Ele fala: se a Torá fosse mentira, ela teria que ter sido revelada em 3 tempos. Ou no futuro, ou no presente, ou no passado. O que isso quer dizer? Quer dizer que se a Torá, vamos supor, estamos todos aqui hoje, nunca ouvimos falar de religião. Nunca. No futuro, tempo futuro, eu falo: Deus vai se revelar para nós. Um dia, nós estaremos todos ao pé do Har Sinai, e nesse dia, Hashem vai revelar a Torá para nós devemos seguir esses mandamentos que eu tenho aqui hoje. E a partir desse dia. Bom, se todo mundo recebe essa Torá, com essa combinação que nós estamos tendo aqui agora, vamos esperar esse Har Sinai. Se esse Har Sinai não chegar, nunca seremos obrigados a seguir a Torá. Ou seja, a Torá ela foi dada para o futuro. Seria a mesma coisa que eu disser: vou morrer e volto um dia e busco vocês. Esperem até lá. É uma profecia futura. Até que chegue esse dia, nada pode falar que isso é verdade. É mentira até o dia, até que se comprove o fato histórico pedido. É mentira. Fato presente, onde eu digo: todos vocês que estão me vendo aqui viram Deus revelar para mim num pé de jaca. Vou perguntar para qualquer um de vocês: vocês me viram Deus revelar para mim num pé de jaca? Vocês vão dizer: não. Então, se eu tivesse a Torá no tempo presente e fosse falsa, todo mundo ia falar para mim: é falso. E eu falar: não, você, Luiz, viu. Você, Lenice, viu. Você, Edivaldo, viu. E vocês iam olhar para mim e falar: Rabino, você tá louco. Deus não revelou para você num pé de jaca. Tempo passado, Deus revelou para o pai de vocês. E lá no Har Sinai, com o pai de vocês, Deus deu a Torá. E eu sou aqui, que tenho aqui a última edição. Sigam toda a Torá, que eu estou com ela aqui nas minhas mãos. Qual é a coisa que todos vocês iriam fazer? Pegar o celular, o WhatsApp e falar: mãe, é verdade que Deus revelou para você no Har Sinai? Então, eu falar: o que é Har, o que é Sinai? E aí você vai falar: o Rabino está doido, não vamos seguir essa Torá. Ou seja, a Torá ela foi revelada no tempo presente, onde a Moshe fala: Deus falou com todos vocês. Como ela foi revelada no tempo presente, onde as pessoas que estavam todas aqui viram e não houve dúvida, em determinado ponto que ela virou passado. Ou seja, a geração seguinte da Torá, quando ela fala assim: olha, você não pode usar o WhatsApp no Shabat. Desculpa, Moshe Rabbeinu falou pra gente, eu sou Yehoshua Binun, não vai rolar. Aí você fala: mas por quê? Fala: porque Deus tirou os seus pais do Egito. E eles viram tudo que aconteceu no Har Sinai, etc, etc, etc. O que você ia fazer? Pai, é verdade que Moshe tirou vocês do Egito? E o seu pai ia dizer: sim, é verdade.
O Shimon, não muito contente, ia falar com o Levi. Fala, Levi, pergunta lá para o teu pai. E o pai de Levi ia falar a mesma coisa. Sim, Hashem nos tirou do Egito e nos revelou o Har Sinai. Não basta o Levi falar, não, agora eu vou perguntar lá para o Igor, filho do egípcio. Pai, Igor, filho do egípcio, Deus se revelou para o seu pai na saída do Egito? Pois é, rapaz, eu lá estava lá numa boa no Egito, Moshe me tirou de lá, ele me fez vir parar no Har Sinai, depois disso eu não posso nem trabalhar mais no Shabat e nem comer mais o meu steak de porco. Em resumo, em qualquer das hipóteses, a Torá ela foi revelada como verdade, e a revelação era verdadeira porque todos estavam presentes, todos viram. E aí se torna uma Torá Torá de Moshe. Ela foi indubitável, gerações e gerações, 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 até que a gente tivesse a nossa última geração agora, de sei lá quantos anos, depois do Renascimento, onde começam a questionar a Torá. Nem mesmo as religiões sucessoras do judaísmo contestaram a veracidade da Torá. Nem mesmo o cristianismo, nem mesmo o islamismo, nenhuma delas contestam a Torá. Na verdade, todas elas se apoiam na Torá. Todas elas se apoiam na revelação do Sinai. De tão verdade quanto é a revelação do Sinai, nenhuma delas estaria Kayam, existente, sem essa revelação do Sinai. Pois bem, nós vimos semana passada já esse texto, e eu vou relê-lo aqui hoje. Então, pois bem, nós não acreditamos em Moshe por milagre nenhum. Nós não acreditamos em Moshe por milagre nenhum. Como não acreditamos em Moshe por milagre nenhum, em algum dia na história pode ser que viesse alguém e falasse, olhem só, eu transformei o rio Amazonas em um rio de champanhe, venham e acreditam em mim, vamos seguir o Tupã, o deus indígena, que me ajudou a transformar o rio Amazonas em champanhe. Eu vou acreditar nele? Não. Por que não? Ele transformou o rio em champanhe na tua frente. Mas ele Não, não champanhe não. adorar um Deus estranho. Não. Tá bom, Não é que- ele fez um milagre na tua frente. Como você sabe que é um estranho? Por que você não acha que o dele é de verdade? Devarim, capítulo 13, diz que, mesmo que ele faça um milagre, diga que é verdadeiro e aconteça, se ele me levar a um Deus estranho, ele não é um verdadeiro profeta. Exatamente. Vamos ler então o que diz Devarim 13. Tudo quanto eu vos ordeno isso, cuidareis de fazer. Não acrescentareis, nem subtraireis nada. Se um profeta ou sonhador de sonhos, e profeta ou sonhador? Profeta é um navi, um visionário, porque as visões são feitas dormindo. Ou um sonhador de sonhos, porque a profecia só vem dormindo. Se levantar no meio de ti e te der um sinal no céu ou um milagre na terra e realizar o sinal ou milagre que ele te falou, te servamos atrás de outros deuses que não conheceste e servamos-o. Não obedecerás a palavra daquele profeta ou daquele sonhador, porque Hashem, vosso Deus, está testando para saber se amais a Hashem, vosso Deus, com todo o vosso coração e toda a vossa alma. Após Hashem, vosso Deus, andareis, a ele temereis, e a seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e ele servireis, e as suas qualidades adotareis. O texto segue, e a conclusão final é, esse cara tem que morrer enforcado. Por que tem que matar esse cara? Porque nós temos que ter completa certeza de que todo o poder que vem dele não é nada. Ele não detém nenhum poder. Ele não é possuidor de poder algum. Então, tudo isso ocorreu por total permissividade divina para saber se Israel de fato amava Hashem ou não. E aí nós podemos entender e podemos ver claramente como a profecia de Moshe ela é tão diferente de todas as profecias. Porque nós vimos um nível de profecia na semana passada, e hoje nós incrementamos esse nível de profecia e exponenciamos a 49 degraus de sabedoria. Moshe Rabbeinu chegou a um nível que nenhum outro ser humano vai chegar jamais de conhecimento do Criador ou de contato com o Criador. Mas nós vimos semana passada que a humildade é um dos preceitos básicos da profecia e que Moshe Rabbeinu alcançou em plenitude.
Então é assim nós entendemos e compreendemos que Moshe Rabbeinu ele teve um nível maior do que todos. Então ele foi realmente maior do que todos os profetas, antes e depois dele. Todas as profecias de todos os profetas, de todos os casos, de toda a Tanakh que fala, e Hashem falou, é um sonho, uma visão. Exceto a de Moshe Rabbeinu. Alguém quer fazer mais alguma pergunta relacionada a Moshe Rabbeinu e sua profecia? Porque tem uma pergunta do Alan aqui atrás que ele queria me perguntar. Fábio, Sim, posso fazer a pergunta? pode fazer. Como podemos afirmar sobre a questão de Moshe Rabbeinu? Perdi agora a pergunta. Sobre a sua morte. A sua morte, a morte de Moshe Rabbeinu, foi como eu posso dizer, foi para remir, foi como uma forma de remissão de suas transgressões, de seu erro, e não entrar na Terra Prometida. Quantas pessoas você conhece que não morreram? Não, não, eu sabia que você vai. Não, eu sei. Não, o que eu vi. Não, todos morrem. Todo mundo morre. Mas por que não morreu? Certo, mas por que não morreu depois que atravessou o Jordão, que chegou na Terra? Porque o Eterno não entrará, isso foi uma punição. Moshe então, para não entrar, ele teve que morrer. Moshe deu uma profecia para Hashem, deu uma profecia para Moshe. Hashem disse para Moshe Rabbeinu o seguinte: Moshe, o dia que esse povo errar, ele vai sair em exílio. Tudo que Hashem entregou para Moshe por meio de Moshe Rabbeinu a Israel é eterno. Tudo. A Torá que Hashem entregou para Moshe por meio de Moshe Rabbeinu a Israel é eterna. A Torá é inanulável. A liberdade que Israel recebeu com Moshe Rabbeinu, ela é inanulável. É impossível anular a liberdade de Israel, é impossível anular a Torá de Moshe, é impossível. Se Israel tivesse entrado na era de Israel, não teria havido Galut. E a Galut, ela já estava profetizada por Moshe Rabbeinu. Era uma coisa que aconteceria. Se Moshe Rabbeinu tivesse entrado em Israel, não haveria Galut, porque Moshe entregou. Tudo que Hashem entregou por meio de Moshe, ele é eterno. Okay? Essa é uma das explicações. Moshe Rabbeinu foi a vontade de Hashem. Outros dizem que isso é uma explicação alegórica, tá bom? Não é uma explicação literal. Quando houver a ressurreição dos mortos, Hashem é uma explicação alegórica, é uma parábola, uma metáfora, tá bom? Hashem, quando houver a ressurreição dos mortos, ele vai fazer túneis por baixo da terra para que os mortos ressuscitem ao redor de Israel, os judeus, e os mortos judeus que ressuscitarem, na verdade, e aí todos os mortos com Moshe Rabbeinu vão entrar em Eretz Israel. Essa é uma explicação muito bonita, uma alegoria muito bonita. Rabi, isso aí tá no Zorra, Rabi, eu vi. É uma explicação, uma alegoria muito... Essa parte aí. Alegórico, não é literal. Bom, o shur sobre profecia terminou, eu vou concluir a gravação aqui e vou responder mais algumas perguntas, e mais 2, 3 perguntas apenas, tá bom? Então, enfim, concluímos hoje que a profecia de Moshe Rabbeinu realmente ela é elevadíssima, ela é superior à de todos, justamente porque Hashem, para ratificar a profecia de Moshe, ele se manifesta a toda uma nação.